Neste vídeo eu vou estar contando para vocês como eu aprendi a programar, né? Basicamente como eu aprendi a programar, eu consigo falar isso em 10 segundos. Eu tenho um problema, que é basicamente algo que eu quero desenvolver, e aí beleza, o que é que eu preciso aprender para eu desenvolver esse algo? E aí eu vou atrás do conhecimento e vou fazendo enquanto eu aprendo, e aí vou construindo aquilo, e depois perde a graça e eu quero aprender outra coisa, eu quero construir outra coisa, e aí eu vou aprender outras coisas. É isso. Então lá no começo, a primeira coisa que eu quis desenvolver era plugins utilizando a API Bucket/Spigot, que é uma API que ela é em Java, né? Que é uma API que ela permite você desenvolver plugins para servidores de Minecraft. Por quê? Porque na minha adolescência eu jogava Minecraft, né? E aí eu tinha servidores e o meu sonho era empreender tendo servidor, cara, porque eu sabia que aquilo dava dinheiro e eu tentei até empreender com 3 servidores de Minecraft e nenhum foi pra frente, nenhum deu certo. Eu sempre desistia, né? A gente teve um servidor de Minecraft lá que a gente até começou a montar um time, os builders, né? Os caras que iam fazer os mapas, a gente conseguiu um programador, só que basicamente flopou, não foi pra frente, etc, né? E aí, eu naquele meio ali, né, eu tinha sempre esse tesão, né, eu via os plugins lá e eu, cara, eu quero desenvolver isso daqui. E aí eu tentei 2 vezes, né, beleza, basicamente, né, eu tentei 2 vezes e desisti, mas basicamente eu fui lá, né, pô, eu quero desenvolver plugin de Minecraft, aí eu pesquisei como desenvolver plugin de Minecraft, Bucket, né, aí fui no YouTube e basicamente eu não entendia nada, eu falei, pô, velho, isso é muito difícil, quando que eu vou entender? Aí depois eu entendi que aquilo era uma linguagem de programação. Eu não lembro como eu entendi, é um detalhe muito específico. Mas eu entendi que aquilo era uma linguagem de programação chamada Java e que eu precisava aprender Java. Aí eu fui aprender Java, como, né, curso de Java. Pesquisei no YouTube e caí lá na Universidade XTI, né, de Java. E aí comecei a estudar Java, também não entendia nada. Aí desisti, né, então vá a segunda desistência. Aí depois, cara, também nesse mundo, eu fui num vídeo do canal do YouTube do cara que fazia plugin de Minecraft, eu vi lá nos comentários, ele deu passo a passo do que o cara teria que fazer, né? Então, antes de você aprender Java, ele disse que você tinha que aprender lógica de programação. Eu, caralho, mano. Então quer dizer que eu não tô entendendo Java, né? E aí na minha mente veio assim, ó. Eu não tô conseguindo entender o tutorial de como criar um plugin porque eu não entendo Java, e eu não tô conseguindo entender Java porque eu não entendo lógica de programação. Então tem um passo a passo, né? Então, bem, eu não estava conseguindo entender Java porque eu não entendia lógica de programação. Eu falei, opa, tenho que dar um passo atrás. Então, primeiro eu vou aprender lógica de programação. E aí ele recomendou até lá o do Gustavo Guanabara, que é o que todo mundo vai, né? Então, não é à toa que o vídeo dele lá tem 6 milhões, que todo mundo vai para aquele vídeo. E aí eu fui lá, né, e comecei, né, a playlist dele. E, cara, também a terceira vez que eu tentava ali, basicamente, desisti de novo, né? E aí chegou uma época, né, que eu tava lá na escola. E aí eu falei, cara, nada me interessa. A única coisa que me move assim cara, querer programar, velho. A única coisa que eu quero aprender e a estudar é programar, tá ligado? Eu não tô muito interessado mais nas matérias aqui, né? Eu ia bem na escola também, né? Só que eu não tô mais interessado, cara. E aí eu cheguei em casa e falei, mano, vai ser na força bruta aqui, eu vou assistir essa playlist, eu vou aprender essa lógica de programação aqui, acho que é Portugal, né, a linguagem que utiliza, linguagem didática aí pra você aprender, que é todo em português e etc. E aí eu fui, mano, e forcei, força bruta, e entendi lógica de programação, né, meio que entendi assim, a gente nunca entende tudo, obviamente, né, e aí depois que eu aprendi ali, peguei a base, já fui pro Java, né? E aí o Java foi outra peia também. E aí foi na Universidade XTI, eu assisti todos os cursos lá. Aí depois comprei o livro, que eu mostrei aqui já em um shorts meu. Depois eu fiz outro curso, cara, acho que foi lá na Udemy, que o cara é até aqui da minha cidade. E reassisti os vídeos da Universidade XTI e sempre programando, cara. Isso que é o ponto, sempre programando. Eu falei, mano, quando é que eu vou entender Java o suficiente para eu conseguir entender a API do Bucket? Eu não sabia nem a ideia de API, né? Obviamente, nos livros ali, logo no começo, você aprende logo que é um conceito bem familiar na programação. E aí, mano, depois eu comecei ali, né? Depois de alguns meses, acho que eu passei um mês ou 2 meses estudando muito forte assim em Java e consegui desenrolar ali os meus primeiros plugins, né? Eu lembro até hoje, o meu plugin tá publicado, que é um plugin de Jokenpo, né? Ele te permite tu jogar Jokenpo com outra pessoa, né? Então tu basicamente aperta com direito na outra pessoa e aí vai abrir uma telinha, né, uma GUI, né, para você e para outra pessoa que você quer jogar, e vai aparecer as opções: pedra, papel, tesoura. Aí você clica, aí espera o tempinho passar, né? Se os dois clicarem, o tempo já acaba automaticamente. E aí vai dar o resultado, né, de quem ganhou e quem perdeu. E isso foi uma ideia que eu copiei de um servidor de minigame que eu chamado de Island Mania, velho. Se você jogava Minecraft também,
Era o maior servidor de minigames do Brasil. E aí, mano, a minha paixão por programação só aumentou, né? E aí, nos servidores de Discord, eu tinha basicamente, nos servidores de Discord, né? Tinha a galera lá que começou a falar também de sites, né? A galera queria criar servidor. E eu também, eu sabia que a galera falava de site para vender os VIPs, né? E aí eu também comecei a me interessar a respeito de sites por causa disso. Porque eu via que tinha demanda ali no Discord. A galera queria criar sites. E eu também queria criar um pra mim, para poder ter ali vender os meus VIPs do meu servidor, né? E aí foi quando eu comecei também a entrar nesse mundo de criar site, né? E aí eu fui pesquisar e eu caí de cara assim com PHP, que era a língua mais famosa e etc. Instalei toda a stack lá na minha máquina. Aí instalei e, mano, segui no mundo web, tá ligado? E aí fui aprender lá HTML, fui aprender CSS, fui aprender JavaScript, fui aprender PHP. Então eu mexi muito aí também nessa época com o DOM mesmo, direto, tá ligado? Cara, sem nenhum framework, eu nem sabia o que era React, não sabia porra nenhuma, Angular, não sabia de nada. A única coisa que eu vim saber ali depois de um tempinho foi o jQuery, né? Então trabalhei com jQuery, né? Mas você pode ver, pessoal, que essa minha trajetória, né? Ela pega aí a base da web, né? E isso me fortificou muito nos conceitos que hoje eu sei, né? Então foi esse trajeto que eu segui. E aí passei por jQuery, aí depois, cara, depois lá na frente só que veio React, eu fiquei encantado com React. Caralho, é muito fácil fazer as coisas com isso daqui, velho. Aí, mano, eu me apaixonei pelo React e aí foquei nele também, entendeu? E aí depois no back-end, eu tava lendo lá na documentação do Firefox, mas basicamente eu tava lendo lá que o Node tava em alta, né? Eu mexia com PHP, aqueles scriptzão mesmo, tudo monolítico, tudo junto, HTML, CSS, JavaScript e os scripts do servidor e conexão com o banco, tudo junto, aquela loucura. E aí eu comecei a ver, né, que tinha uma parada que era Node, que era da Google e que tava em alta, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, isso daqui é interessante, velho, esse tal de Node aqui. Eu vou tentar fazer algo utilizando isso daqui, né? O que eu tinha lido me convenceu que Node era algo forte, né? E, mano, graças a Deus, né? Porque Node, na época que... até hoje tá em alta pra caralho, né? E aí eu fui migrando pro Node, né? E aí no Node eu comecei a fazer ele... entender como ele funciona, né? Porque acho que o que me encantou, assim, do que eu li é que eu podia usar a mesma linguagem, né, o JavaScript, tanto pro front quanto pro back. Aí eu falei, opa, então perfeito, mano. Aí eu peguei e comecei a aprender Node, e aí depois entendi o Express, né, peguei que foi o primeiro framework web com Node que eu mexi, o Express, e por aí foi, entendeu, cara? Então, assim, tem muito mais detalhes, entendeu? Mas a maneira como eu aprendi a programar é essa, cara. Eu queria construir algo, né? Primeiro eu queria construir plugin para Minecraft. Então o que é que eu preciso? Eu preciso aprender Java. E para aprender Java eu precisava aprender lógica de programação, vamos aprender. Depois eu quis criar site. O que é que eu preciso para criar um site? Cara, eu preciso aprender HTML, CSS, JavaScript. E preciso aprender alguma linguagem back-end ou pode ser o próprio JavaScript, né? Que na época eu não sabia. Eu achava que não dava. E aí eu usei o PHP, né? Até em Java dava, só que eu nem sabia, velho. Eu achava que o Java era impossível você programar para web usando o Java, entendeu? E aí é basicamente isso, mano. A maneira como eu aprendi é essa, resumindo. Eu tinha algo que eu queria desenvolver, e aí o que é que eu preciso? Ia lá e tentava aprender, entendeu? Então é por isso que até hoje eu tenho dificuldade de falar para as pessoas de como seguir um caminho nessa área. E é isso que eu tô tentando resolver, né? Eu vou começar a falar com algumas pessoas a respeito disso para eu achar esse caminho, né, e conseguir dar ali um roadmap melhor para ela, entendeu? Para tentar ajudar essas pessoas que estão querendo entrar na área ou que são iniciantes total, entendeu? E conseguir ajudar essas pessoas, né? E outra coisa muito interessante também dessa questão de tipo você querer construir algo e você ir lá e aprender o que é preciso para construir, né? Algo muito forte disso é que tipo, cara, é a única maneira de você se tornar bom, né? Porque você tem que programar, você tem que construir coisas, né? É basicamente isso. A única maneira de você ficar bom em programação é programando, não tem para onde correr. É basicamente isso se aplica para qualquer coisa na vida, né? Não tem para onde correr, entendeu? Então, vocês viram, cara, que é bem simples, né? Então, se você tem uma vontade de construir algo, cara, isso é um forte indício que você vai se tornar um programador bom, entendeu? Porque você é alimentado
pelo fato de construir algo. E quando você constrói aquele algo, perde a graça, você quer construir outra coisa. E aí quando você quer construir outra coisa, você vai aprender outras coisas. E assim você vai nesse loop infinito e adquirindo conhecimento. E é basicamente isso, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like no like, se inscrever no canal e eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Valeu, guys. Tamo junto.